pessoal, eu sou Nathalie Unterstel. Eu sou a Carol Prolo. Bem-vindos ao Las Ninhas, esse nosso podcast semanal sobre a crise do clima e o clima da crise. Hoje é dia 2 de julho, quarta-feira. E nós estamos com um olho na semana que passou e outro para daqui a 130 dias, o começo da COP30 em Belém, em 10 de novembro. Então, hoje a gente vai analisar as discussões que aconteceram na Conferência de Bonn, que antecede a COP, e reuniu ali autoridades para as negociações globais sobre o clima que a gente tanto aguarda ansiosamente. Pois é, Carol, a gente falou aqui muito sobre Bonn em episódios anteriores, né? Então, nossos queridos ouvintes assíduos já sabem do que se trata e já sabem que eu não queria ter ido. Mas eu acabei indo, né? Por, enfim, questões várias, inclusive o bombardeio do Irã, enfim, me pegou ali com vontade de voltar para casa e não de continuar fora. Mas Bonn foi muito interessante, acho que a gente tem muita coisa para falar e, claro, muita coisa em jogo aí para Belém, que a gente vai contar hoje aqui. Quero muito te ouvir, Nath, dessa tua percepção aí de quem esteve lá localmente. Mas antes vamos de frase da semana. Como nessa semana que passou também tivemos a London Climate Action Week, a frase vem do Rei Charles. Não o cantor, o rei. O rei, agora é rei, mas a frase, inclusive, é de quando ele era príncipe. Foi uma declaração dele no Fórum Econômico Mundial em Davos, em 2020. Ele diz, abre aspas, queremos entrar para a história como as pessoas que não fizeram nada para trazer o mundo de volta do abismo a tempo de restaurar o equilíbrio, quando poderíamos ter feito algo? Eu não quero. Então, essa é a frase do Rei Charles há 5 anos atrás e faz ainda mais sentido hoje, no momento em que a gente precisa de lideranças assumindo a responsabilidade por enfrentar a crise climática. Pois é, Carol, ótimo. Esse eu acho que é o espírito mesmo, né? De que lado da história a gente vai querer ficar? Do lado de quem resolveu, do lado de quem construiu, do lado de quem regenerou, ou do lado de quem destruiu, emitiu, né? E não resolveu, não fez nada. Então, lembrando, você que está acompanhando a gente no YouTube, você já sabe de qual lado da história a gente quer estar, então se junte a nós e não esqueça de se inscrever no nosso canal, de dar like. E se você tiver nas plataformas aí, nos tocadores, né? Spotify, Deezer, Apple Podcasts. Também não esqueça de assinar, de avaliar, de comentar. Isso ajuda muitas plataformas a entenderem que o nosso conteúdo é relevante e espalhar a palavra do clima para mais gente. Bom, dito isso, vamos então hoje começar um pouco diferente a coisa, né, Carol? A gente, em geral, tem deixado os refrescos para o final dos episódios. E eu acho que, para muita gente, talvez isso signifique que o refresco é meio a válvula de escape. É quando a gente aguenta, e no final você dá aquela refrescada, né? E eu acho que o nosso intuito nunca foi esse, nunca foi de olhar para o refresco como só um paliativo, mas, na verdade, uma outra forma de olhar o mundo, né? Uma outra forma de estar no mundo. Então, acho que o refresco não é só água gelada que a gente joga na cara num dia de calor, ou, enfim, aquele açaí gelado que você toma durante a onda de calor, ou um chá, uma sopa quentinha, na verdade, nesses dias de frio. Boa, que a gente está vivendo no Brasil. Acho que é uma mentalidade, né? E a gente tem que ter o refresco como um ponto de partida para a gente melhor encarar aí a nossa realidade. Então, por isso, eu vou começar esse episódio de hoje, enfim, desse nosso podcast que é super mergulhado, né, na dureza dos fatos, nas políticas, enfim, para a gente, enfim, entrar de uma outra maneira. Eu vou começar com o meu refresco, que vem, na verdade, de ouvintes, de pessoas muito queridas. Eu vou colocar aqui para tocar. Eles mandaram para a gente o áudio, né? O Guilherme Leal fez história e agora todo mundo quer participar. Então, vou colocar o áudio aqui para vocês ouvirem. Oi, Nathalie. Oi, Carol. Tudo bom? Aqui é o Denis do Entre Parques. Eu estou trazendo um refresco aqui para vocês e para todo mundo que está ouvindo, lá do Parque Nacional da Serra do Cipó.
Para quem não conhece, o Parque Nacional da Serra do Cipó fica em Minas Gerais, pertinho de BH, e ele fica na Cordilheira do Espinhaço. Pois é, a gente tem uma cordilheira aqui no Brasil, né? Pouca gente sabe disso, e é lá no Cerrado. E tem duas coisas que eu queria ressaltar. Uma delas é que a exposição Diálogos Entre Parques, que a gente criou, eu e a Letícia, minha esposa, né, através do projeto Entre Parques, que visitou e documentou todos os 75 parques nacionais. Essa exposição, ela chegou, então, no Parque Nacional da Serra do Cipó. É o primeiro parque nacional onde ela é exposta. Tem fotos de todos os parques ali, tem histórias deles. A gente cria esses diálogos, então, para eles poderem estar conectados. Só indo lá mesmo para curtir. Essa exposição fica lá até o dia 30 agora de junho. E a gente espera poder levar para outros parques nacionais, para outros lugares também, para as pessoas poderem conhecer. Mas quem não conseguir chegar nessa época também, agora até o final de junho, está sendo inaugurado o Santuário das Velósias. As velósias são umas canelas de ema gigantes que tem ali no Parque Nacional da Serra do Cipó. Foi aberta, então, uma nova trilha, também tem uma exposição muito bacana ali. A gente deve documentar agora nas próximas semanas com relação a tudo isso. E por que isso tem a ver com clima, né? Por que isso tem a ver com essa discussão? Porque o turismo gera milhares, centenas de milhares de empregos aqui no Brasil e milhões de empregos no mundo inteiro em prol da conservação. Através do turismo, a gente consegue trazer educação ambiental, a interpretação ambiental, que não só geram renda, né, para as pessoas que estão ali mantendo as florestas, os biomas, os ecossistemas de pé, mas também garantem que as pessoas levem de volta esse conhecimento para casa e apliquem e difundam. Então é isso daí. A gente deixa esse refresco aqui, tomara que as pessoas gostem e que usem aí nas próximas semanas, principalmente nas férias. Esse projeto do Entre Parques, ele é muito legal, porque é muito isso, né? Um casal que viajou o Brasil todo, foi a todos os parques, então muita caminhada, muita escuta e abrindo espaço agora para a gente respirar. E acho que sem deixar de tocar naquilo que é difícil também, porque quando a gente visita esses parques, a gente vê realidades também complicadas, muitas vezes desigualdade, mas também muito território, muito pertencimento, muita coisa legal. E eu sei que você, Carol, gosta de fazer trilhas, então eu imagino que você está nesse respiro também. Nossa, eu já quero conhecer todos os 75 parques e lançar o desafio aqui de quem conhece mais parques brasileiros. Vou atrás desse desafio. Muito bom. E qual que é o seu refresco, Carol? Então, enquanto um dos nossos refrescos é sobre atividades físicas e conexão com a natureza, o meu refresco é sobre outra coisa que também é importante, que é o tédio. É praticar o tédio. Porque essa semana eu ouvi um podcast sobre vício em telas, de um escritor e professor da NYU chamado Adam Alter, que escreveu um livro lá em 2017 sobre esse tema e até ele contou que a motivação para escrever esse livro foi quando ele descobriu que o Steve Jobs não deixava os seus filhos usarem o iPad, assim como a maioria dos empresários de tecnologia do Vale do Silício. E ele disse várias coisas interessantes nesse podcast, mas uma me pegou em cheio, que foi um exemplo que ele deu de quando as pessoas entram no elevador hoje em dia, que não demora 2 segundos para elas pegarem o telefone e começarem a checar ali o que está acontecendo, nem que seja para subir 2 andares só de tempo. Mas ele disse que esses segundos de espera do elevador é um tempo de tédio que as pessoas não usam mais. E o problema disso é que o tédio é um momento em que a gente tem as nossas ideias mais criativas e interessantes, e até ao longo do tempo grandes inovações surgiram desses momentos de ociosidade, que é quando a gente sai daquele fluxo meio automático de pensamento, a gente é obrigado a pensar algo diferente. E realmente lidar com as nossas ideias, desenvolvê-las, refletir e desafiá-las um pouco. Então, a gente precisa estar mais presente no momento e o tédio serve para isso, né? E quem nunca teve uma ideia genial no banheiro fazendo o número 2? Não é verdade? Então, fica aqui a lição de casa. Arrumem um tempinho para simplesmente se entediar, porque o tédio, na verdade, pode ser produtivo.
Maravilhoso isso. Eu tenho ideias no banho, em geral, que é aquele momento que Verdade. não dá para levar o celular de jeito nenhum. Então é quando vem assim essa respiração, né? E que bom, cara. Eu acho que tem tudo a ver também, né? O próprio exercício físico que a gente pode ter caminhando, correndo. Se a gente puder fazê-lo de forma bem presente, assim, eu acho que é outra maneira, né, de estar no mundo. E, bom, fica o convite aqui para todos nós que vamos entrar agora no nosso mapa de calor, sim, para que a gente aborde tudo que for falado aqui com uma noção de presença, né? E não uma noção de consumir, 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 como se fosse, né? Qual é a próxima má notícia que a É. gente tem para enfrentar? A gente acho que tem que sair, desligar desse automático, né? Do modo de alerta, do cérebro reptiliano, para lidar com a crise climática. Feito? Vamos embora. Olha, mapa de calor, eu vou trazer aqui a recapitulação, desculpa, de Bonn. Teve muito sufoco, Carol, mais sufoco do que se imaginava. Mas foi possível ali na reta final ter avanços, ter bases aí para textos que podem se tornar decisões com um peso aí, né, do direito internacional em Belém. Acho que destaco principalmente na agenda da adaptação. E na sequência disso, né, Nath, ou na verdade sobreposto aí às negociações de Bonn, teve também a Climate Week de Londres, eu já antecipei, que a gente destaca aqui para declarações da ministra Marina Silva nesse momento, em que ela defendeu a criação de um roteiro para uma transição planejada e justa para longe dos combustíveis fósseis na COP30. Oxalá a gente tenha isso, vamos falar Pois mais. é. Nessa mesma semana em Londres, aconteceu a primeira rodada de diálogos do chamado Balanço Ético Global. Para você que já assim levantou da cadeira e pensou, o que que é isso, né? Que nome estranho é esse? A gente vai contar um pouco mais de qual é a intenção e do que aconteceu em Londres nessa primeira conversa da presidência da COP30 e lideranças nesse caso, especialmente aí da Europa, discutindo caminhos para incorporar uma chamada escuta ética e planetária nas negociações do clima. E vamos falar também sobre extremos de temperatura. Acho que está todo mundo acompanhando o que está acontecendo de um lado no Rio Grande do Sul, que ainda sente impactos de chuvas e já se prepara para uma onda de frio. E de outro lado, a Europa encarando uma onda de calor com temperaturas recorde, termômetros ultrapassando aí os 46 graus Celsius. Eu vi hoje de 47, eu já fiquei pensando, meu Nossa, Deus, ainda bem que não estamos lá, mas aqui estamos passando frio. pois é. Bom, vamos então para a zona de convergência para aprofundar essas questões. Eu acho que a gente pode começar com a conferência de Bonn, sendo muito assim sucinta, porque nós já falamos aqui. Quem quiser entender um pouco mais do contexto pode voltar a alguns episódios anteriores e aprofundar, mas existe essa etapa no meio do caminho, né? No meio do caminho até a COP tinha uma pedra, nesse caso não era bem uma pedra, né? Enfim, uma plataforma aí para conversas. Tinham 49 salas de negociação simultânea acontecendo, Caramba. então muitos assuntos. Então, muita gente fala, não tem mais o que negociar. Bom, as salas estão abertas, as delegações estavam lá. E tinha uma intenção do Brasil, como presidente da COP30, de resolver 3 assuntos. Um deles são os chamados indicadores do Objetivo Global de Adaptação, o outro era algo relacionado ao chamado Programa de Trabalho de Transição Justa e, finalmente, o Balanço Global. De novo, a gente já explicou isso antes aqui, hoje a gente não vai fazer uma tecla SAP muito alongada, mas o que importa foi possível, sim, chegar a textos base para todos esses temas. Foi muito mais difícil do que se imaginava, especialmente para adaptação. Nas horas finais, ali foram 14 horas de negociação ininterruptas, Carol. Caramba. Muita rodinha, muitas imagens assim tiradas dos negociadores tentando informalmente resolver isso. E um embate muito sério, né? Por quê? Financiamento.
A questão do financiamento tá aí, e por mais que tenha se tentado, né, não abrir nada muito forte sobre a questão do financiamento, acho que veio sim o estresse pós-traumático de Baku à tona durante, bom. Então, para resumir a ópera, no contexto mais geral, acho que o Brasil foi bem sucedido ao conseguir colocar esses textos desses 3 temas, né, adiante. Agora, não quer dizer que está lindo, maravilhoso, perfeito, impecável, especialmente aí na história do balanço global. Foi uma decisão, uma proposta bem aguada, então eu acho que a gente tem. Belém vai ser bem mais difícil do que talvez a gente tivesse esperando. Pois é, e realmente, né, Nath, volta e meia a discussão para em financiamento, em dinheiro, né? Isso é muito difícil de superar, porque falando de adaptação, a gente está falando de infraestrutura, a gente está falando de realmente dinheiro para desenvolvimento, né? É uma dificuldade até para os países desenvolvidos se engajarem com esse tipo de financiamento, porque eles enquadram isso como diferente do financiamento de assistência internacional que costuma estar nos orçamentos deles. Então, é uma conversa bem difícil, mas que é necessária nesse momento em que a gente está de nos aproximarmos aí de níveis de aumento de temperatura catastróficos e com uma necessidade de ter uma capacidade de resistir a esses impactos que já estão acontecendo, como a gente vai falar logo mais, né? Agora, acho que também teve um destaque aqui nas negociações de transição justa, porque realmente ali teve um texto mais robusto do que se teve em outras rodadas do passado, né? Esse foi um assunto que não pôde ser decidido em Baku, ele ficou postergado para esta COP de Belém. E agora, pelo menos, se tem ali um ponto de partida mais concreto para essas conversas, coisa que a gente não via na COP anterior. E ali a gente tem linguagens, inclusive, Nath, sobre transição para longe dos combustíveis fósseis. Então, vamos falar de transição justa. É transição justa energética também, mas precisamos falar da transição energética. Não dá para ignorar que isso já foi decidido na COP de Dubai, na decisão do balanço global. Então, se é para discutir transição justa, vamos olhar para a transição da energia especificamente. E também no texto veio uma referência muito bem-vinda, que até me parece que não tem muita... Hoje não me pareceu ter muito conflito entre os países em deixar essas referências, que é sobre os diversos grupos vulnerabilizados no ponto de vista de justiça climática, né? Então, não se está falando só de trabalhadores afetados pela transição climática, mas também de povos indígenas, comunidades tradicionais, pessoas de descendência africana, crianças, jovens, pessoas com deficiências. Então, tem uma gama muito grande de grupos vulnerabilizados que é reconhecida neste texto. Não sei se isso vai perdurar aí na COP30, mas acho que é um bom caminho de a gente ver materializado mais num texto ali escrito todas as caras com que esse mecanismo de transição justa, que até acho que tem uma tentativa aí de se criar um processo para se reconhecer a transição justa dentro das decisões e NDCs dos países, tudo isso dentro de um mecanismo. E isso está no papel ali para ser discutido no final do ano. Agora vamos ver como vai ser. Não vai ter transição justa se não tiver transição. Acho que isso está claríssimo. A gente precisa realmente que a transição aconteça, né, para os elementos de justiça fazerem sentido. Não dá para perder isso de vista no horizonte. E aí foi a Colômbia que colocou essa proposta de transição para longe dos combustíveis fósseis no texto, né? Eu fico feliz que isso tenha sobrevivido a essas 2 semanas de Bonn
E, de novo, como você disse, a gente não sabe se isso vai conseguir sobreviver, né? Mas é a primeira casa para a transição para longe dos combustíveis fósseis dentro de um texto de Bonn. Acho que isso é bem importante. Da mesma forma, lá em Bonn, a gente estava procurando uma casa para o financiamento da adaptação. Então, muito importante, de novo, foi uma liderança latino-americana, nesse caso não só da Colômbia, mas, na verdade, veio do Grupo Sur, aí, muito puxado pelo Uruguai, que colocou a discussão de uma nova meta de financiamento, outras possibilidades de alavancar o financiamento para adaptação dentro do texto, aí sim, do objetivo global. Então, acho que quando a gente começa a, enfim, construir as casas para os assuntos difíceis, para os assuntos importantes, é um bom sinal, né, Carol? Com certeza. E acho que essa operacionalização desses assuntos é tão importante porque a gente fica falando sobre essas obrigações dos países ou esses compromissos. Foi decidido que vai haver uma transição para longe dos combustíveis fósseis, foi decidido que vai haver uma duplicação do financiamento de adaptação. Se não existe, como você disse, uma casa, um processo, um comitê que vai organizar isto e vai monitorar e vai cobrar de alguma forma, essas coisas não acontecem, né? Não dá para ficar só num compromisso vago, sem um processo ali para garantir que esses compromissos vão ser efetivados. E, nesse sentido, eu queria destacar também que, nesse momento, durante a Conferência de Bonn, foi publicada a 4ª carta da presidência da COP30, que me parece que também, dentro desse espírito, tentou operacionalizar o mutirão, que é olhando para o mutirão da sociedade civil, dos stakeholders, dos atores não governamentais, né? Foi muito interessante a construção ali do texto, inclusive, de fazer uma comparação com um mutirão nacional que salvou os gaúchos aqui da enchente no ano passado, né? Como foi bacana e importante aquela solidariedade de todos os brasileiros que foram até o Rio Grande do Sul, inclusive, para ajudar nesses esforços. E aqui ficou um pouco mais claro que esse é um intuito da presidência da COP, criar um espaço para engajar e coordenar uma agenda coletiva do que ele chama de todos os setores da economia, todos os segmentos da sociedade, todos os níveis de governo, todo mundo junto ali, contribuindo de alguma forma. Eu não sei como ainda isso vai acontecer, isso ainda não ficou claro, mas parece que tem aí uma certa cara de se tentar criar uma casa também, ou um processo, e vamos esperar para ver o que acontece. Eu achei a carta muito interessante, ela detalha, né, 6 eixos e 30 objetivos, digamos, prioritários. Acho que teve um esforço grande ali. Acho que dá para pontuar também 2 críticas, uma mais ouvida e outra minha. As que eu escutei é que muita gente achou confuso que quando se fala dos 30 objetivos, se coloca como se fossem objetivos não da chamada agenda de ação, mas como se fossem objetivos da COP30. E aí, especialmente, o grupo africano, né, externou preocupações do tipo, peraí, quem dá os objetivos somos nós, as partes do processo, né? Então, tem aí uma tensãozinha, acho que a gente tem que observar, e uma preocupação de muitos de que o Brasil supostamente estaria tendencioso para tentar colocar tudo na agenda de ação e não tanto na negociação. Eu acho que, na prática, isso não é bem assim. Eu discordo dessa visão, mas acho que vale o alerta, especialmente para a nossa presidência de COP30, para que eles consigam manter o equilíbrio, né, entre o que são os itens que vão ser negociados e o que são aquelas questões que vão estar aí na mão do setor privado, da sociedade civil e assim por diante. E aí o outro ponto que eu acho que é um ponto mais crítico assim do meu ponto de vista é que quando a gente faz um exercício de listas, né, Carol? Você já deve ter visto isso tantas vezes em negociação. Toda vez que você engaja num exercício de lista, sempre vai ter alguém que vai falar, puxa, mas faltou tal item, e faltou tal... E com legitimidade total.
E isso aconteceu, e eu achei muito especial, por exemplo, o Instituto Alziras aqui do Brasil, ele, inclusive publicamente, ao presidente da COP, disse, cadê gênero? Onde está gênero nessa lista? Onde está gênero na agenda de ação da COP? Né? E aí teve gente que fez o mesmo comentário para o assunto de perdas e danos. Então, só estou querendo trazer aqui um pouco essa dimensão que sempre um exercício de lista vai trazer essa não completude, né? E aí, muitas vezes, em vez da gente operacionalizar o mutirão, como você falou, a gente vai estar pensando no que está faltando para as pessoas irem para o mutirão. E aí você sabe que o mutirão não vai funcionar. Então, acho que a gente está nesse momento, assim, em que, só para fechar também, eu tive lá em Nairobi, a gente falou quando eu estava lá, e eu participei, a gente co-liderou com a Missão 2025 um workshop sobre o mutirão. E aí me pediram para explicar o que é um mutirão. E eu, infelizmente, não vou alongar muito aqui, mas 2 coisas que eu falei que eu acho que são importantes lá e que cabem aqui nesse contexto. Uma é que quando a gente participa de um mutirão, e me corrija se eu estiver errada, Carol, a gente não espera instruções. Mutirão, você vai lá, organiza, as pessoas vêm, não porque elas estão preparadas, elas não estudam 10 anos para fazer um mutirão. Certo? Você vai, você leva comida, você vai com aquilo que você pode. Então, eu acho que tem uma coisa também da gente ter um pouco de noção, eu acho que se aplica aqui ao caso do mutirão global da COP30, de que a presidência não vai conseguir dar instruções e regras para a gente tem que operar num ambiente mais caótico e complexo. E a outra coisa, para fechar, é que para mim mutirão lembra muito as tradições musicais e de dança do Nordeste em específico, né? A gente tem os sambas de coco, que o pessoal ia para fazer mutirão, para construir, por exemplo, uma casa para alguém que perdeu sua casa. E aí, no final, as pessoas tinham que dançar, porque tinha que compactar o barro, compactar a argila daquilo que elas tinham montado. Então, olha que coisa maravilhosa, né? E eu falei isso lá em Nairobi, eu falei assim, no final, tem uma parte muito importante do mutirão que a gente tem que dançar. E que é para esse solo ficar compacto. E disso, desse dançar, é que surgiram tantas coisas belas como o samba de coco, que é o meu preferido, e outros ritmos aí. Então, enfim, estou aqui divagando um pouco, mas para lembrar que tem que ter celebração, tem que ter dança, e ao mesmo tempo a gente tem que dançar conforme essa música que não vai vir um maestro e ensinar a gente a tocar ou a dançar. Excelente. Não, e você falando aqui, eu fiquei pensando que não tem ninguém que incorpore melhor o espírito do mutirão do que a ministra Marina Silva, né? E acho que foi o que ela fez em Londres durante a conferência, a Climate Week de Londres, né? Numa coletiva de imprensa em que ela falou sobre o tema de combustíveis fósseis. A gente sabe que é um tema que é importante na agenda aí dessa COP30. E foi muito interessante a fala dela, porque ela reconheceu claramente que é possível que esse roadmap, né? Essa é a palavrinha do momento, a buzzword do momento, o roteiro, o roadmap um roadmap para se planejar essa transição justa para longe dos combustíveis fósseis pode ser adotado na COP30, ou seja, tem aí uma vontade política dela de liderar esse processo. E ela falou outra coisa aí nesse contexto, aí falando sobre casa e processo para operacionalizar essas coisas, ela comentou que pode ser criado um grupo para isso. Ela falou em um grupo mandatado aí não ficou claro se é um grupo que vai elaborar o roadmap ou um grupo que vai liderar a execução dele, né? Acho que tem dois objetivos diferentes. Idealmente, a gente sairia com a coisa toda pronta, mas se não, acho que ter um grupo que tenha esse mandato, acho que também pode ser uma vitória. E outra coisa que ela falou é que este roadmap, ou talvez um outro roadmap, também deveria ser adotado na COP30 para um compromisso de acabar com o desmatamento até 2030, que é algo que também estava na decisão do Balanço Global em Dubai, refletindo um compromisso que existe já no contexto da Convenção de Diversidade Biológica. Então,
interessante ver a Marina dando mais clareza sobre essas questões, né? Não sei qual vai ser a capacidade dela de intervir no processo das negociações para que isso se materialize, mas acho que traz muito conforto para a gente de ver que essa intencionalidade, pelo menos, existe ali no âmbito da presidência da COP e das lideranças brasileiras. Isso é muito especial, né, Carol? Porque, como você falou, a gente tem metas já, né? A meta de zerar o desmatamento até o final desta década, no mundo, não só no Brasil. A gente tem a transição para longe dos combustíveis fósseis já acordada na decisão de Dubai. E aí, a gente, inclusive, já falou sobre isso aqui, não é sobre repetir, né? Não é sobre só dizer, olha só, a gente tem essa meta, mas é construir essa visão. Então, muito importante, um sinal excelente, né? Que ela esteja tentando emplacar esse espaço para construir esse roteiro. E acho que é um momento oportuno também, porque alguns dos países que estavam na dianteira, na vanguarda dessa transição, eles hoje estão enfrentando desafios enormes internos. Então, não só nós, Brasil, Estados Unidos, China, que ainda não temos uma transição definida, mas aqueles que tinham estão realmente sob risco de sair da rota. Um deles, a Nova Zelândia, que infelizmente aí, nestes dias, né, anunciou que está saindo da chamada Beyond Oil and Gas Alliance, Aliança para Além do Petróleo e do Gás, né? Eles, na verdade, meio foram saídos assim da aliança, porque eles tinham uma moratória ao petróleo e ao gás, né? Eles tinham adotado assim, uma moratória de novas explorações, mas com a eleição no final de 2023, o novo governo revogou essa proibição que vinha lá de 2018, a exploração de petróleo e gás offshore. Então, a gente está nesse momento em que os bons exemplos, os exemplos inspiradores, eles também estão, em alguma medida, alguns deles se dissolvendo, né? Então, acho fantástico, é realmente um bom exemplo de liderança aí da ministra Marina Silva. E vem dela também o Balanço Ético Global, né, que também aconteceu lá na Semana do Clima de Londres, e foi a primeira rodada desses diálogos. Inclusive, eu vi fotos belíssimas, eles fizeram naquele jardim botânico do Kew, né, do Kew Gardens, aquele lugar lindo e maravilhoso, enfim. E aí eu acho que a gente podia tentar explicar para as pessoas o que a gente entende que é esse balanço ético global. Você quer começar, Carol? Olha, eu vou te dizer da minha compreensão, porque para simplificar as coisas muito na minha cabeça, eu comparo, obviamente, com o balanço global do Acordo de Paris, que nós conhecemos, já falamos muito aqui, que aconteceu na COP de Dubai, que foi uma oportunidade de se fazer o balanço de onde estamos todos os países membros do Acordo de Paris no atingimento dos objetivos do Acordo de Paris, objetivos de mitigação, adaptação, financiamento para essas ações acontecerem. E foi um exercício super amplo que envolveu não apenas os países membros do Acordo de Paris, mas também stakeholders de uma forma geral, sociedade civil, empresas, academia, ciência. Foi um processo muito rico e nos levou aí a esses caminhos, essas visões sobre como seguir daqui para frente na continuidade de se tentar resolver os objetivos do Acordo de Paris, reconhecendo os percalços e os obstáculos do caminho. O balanço ético global me parece que é uma tentativa de fazer esse balanço de onde estamos do ponto de vista ético, da nossa capacidade, e aí quando eu digo nossa, estou falando dos países ali membros do Acordo de Paris, na sua capacidade de se comprometer com as obrigações que foram assumidas, as decisões que foram tomadas e a execução disso, né? Porque a gente está vivendo, de fato, uma crise de confiança
nas palavras, nos compromissos. A gente está vendo isso com as NDCs dos países, né, as metas climáticas dos países que estão sendo insuficientes, não estão obedecendo às diretrizes que foram dadas para que essas metas sejam comunicadas. As metas, muitas vezes, não estão sendo sequer apresentadas dentro do prazo. Esse é um problema grave, inclusive, que a gente tem de a maior parte dos países, membros do Acordo de Paris, ainda não ter apresentado a sua NDC atualizada, que tinha um prazo em fevereiro desse ano. Então, o balanço ético do Acordo de Paris é uma tentativa de refletir sobre as implicações éticas das negociações climáticas, e a Marina Silva fez um chamado muito interessante na fala dela durante essa conversa, que foi um dos primeiros diálogos desse balanço ético global, que é justamente essa provocação. É ético não levar a sério os acordos que nós firmamos? É ético a gente assumir compromissos e depois não transformá-los em ações concretas? A gente só ficar assumindo o compromisso e posando para foto e depois não? Então, foi essa conversa franca que me parece que aconteceu nesse diálogo, e os próximos também. Agora, como isso vai se materializar ainda, Nath, para mim não está claro, né? Se isso vai ser só um diálogo que é para mobilizar pessoas que são envolvidas, lideranças que são envolvidas nas negociações, ou se isso vai ter uma concretude ali, com algum processo mesmo que vai poder ser adotado a partir disso. Eu concordo com você. Acho que o processo ainda não está muito bem divulgado, na verdade, né? Eles até falaram, eles vão fazer rodadas regionais, mas assim, mesmo essa que aconteceu em Londres, acho que as pessoas ficaram um pouco surpresas em Bonn de saber que, olha, está acontecendo. E, puxa, como é que as coisas se ligam? Então, acho que tem, sim, algumas melhorias a apontar. E, ao mesmo tempo, eu acho que você explicou muito bem, obrigada. Espero que os nossos ouvintes também apreciem sem moderação essa explicação da Carol. Vou colocar só 2 pontinhos aqui em complemento. Acho que o primeiro é esse de que a gente hoje precisa de liderança moral, né? Porque, de novo, as decisões políticas até já foram tomadas no âmbito internacional, mas não tanto no âmbito nacional. E a gente vem se debatendo com essa questão de que, apesar disso, né, apesar das tecnologias estarem disponíveis, porque a gente já tem estudos aí mostrando, a gente tem não só pelo menos metade das tecnologias para fazer a transição, como elas estão assim, andando muito rápido. Nessa década elas saíram, enfim, de 10% para 40% e vão dobrar, mas falta essa questão da licença social, né? Daquilo que a gente está dando permissão para continuar existindo, ou que a gente está dando licença para nascer. E isso, infelizmente, não é o que está em negociação, o que estava em negociação em Bonn. A gente precisa dessa leitura mais ampla, né? E aí, de forma muito interessante, o diálogo que aconteceu em Londres, ele aconteceu ao mesmo tempo que a OTAN, que é a Organização do Tratado do Atlântico Norte, estava se reunindo. E aí são 2 multilateralismos, né? O multilateralismo climático e o multilateralismo, entre aspas, armamentista. E aí o que eu acho muito interessante e triste é que a OTAN, eu estava inclusive nesse dia dessa reunião, eu tive a oportunidade de ler alguns jornais estrangeiros no papel, Carol. Pena que eu não guardei, que eu teria mostrado, que a gente precisasse mostrar. Mas eles davam na capa, comemoravam o sucesso da OTAN ter conseguido. Na verdade, era até uma proposta do Trump, né? A OTAN, ela decidiu que o investimento bélico vai alcançar 5% do PIB dos seus países membros dentro de 10 anos, até 2035. Então, olha, se dá para ter essa prioridade para guerra, por que não tem essa prioridade para clima? Os caras eles vão botar o orçamento por armamentismo, né? Então, eu acho muito interessante porque o balanço ético global pode ser esse espaço em que essas não só contradições, mas essas disputas, esses acirramentos, eles podem ser feitos. De novo, acho que o espaço hoje é um espaço
muito diferente, não o espaço da OTAN, mas eu acho que dali podem eventualmente surgir, né, questões aí que influenciam a opinião pública. E falando nisso, a Marina Silva reuniu-se com o rei Charles, né? Então a frase que você trouxe, né, no início, eu acho que ajuda a gente a conectar os pontos, né? O rei Charles, que não é o cantor, e o príncipe William foram convidados, ó, além do Papa, para vir para a COP30. O rei parece que disse que não acha que não vem, mas está interessado. O príncipe com certeza vem. Então, eu acho que é isso. Foi uma oportunidade muito boa da Marina e do Brasil, na verdade, mobilizarem lideranças, né, que transcendem aí, digamos, a política, a realpolitik, digamos assim. E você chegou a pegar essa onda de calor lá na Europa, Nath? Tava muito quente, mas ainda não tava nesse nível que chegou agora. Bonn, tava calorento, tava assim, né? Todo mundo reclamando, porque as casas ali são feitas pro frio, né, Carol? Não pro Sim. calor. A única solução é ir tomar um chopinho no Biergarten, né? Acho que esse é um bom gancho para a gente falar de clima físico real, né? Que de fato tem muita coisa acontecendo. No Rio Grande do Sul, a gente está vendo uma onda de chuvas e inundações, e agora um risco de queda de temperatura, uma onda de frio, na verdade. Então, falamos de onda de calor, mas a realidade no sul do Brasil é de uma onda de frio que está se aproximando nos próximos dias, e isso não envolve só o Rio Grande do Sul, mas Santa Catarina também, Paraná, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, enfim. É mais generalizado até do que só o Sul, mas assusta um pouco a situação, em particular do Rio Grande do Sul, por causa dessas chuvas e das inundações que têm acontecido nas últimas semanas, porque a gente está vendo um fenômeno parecido, não é da mesma proporção do ano passado, mas também com características similares de um período de seca grande que antecedeu e depois foi sucedido de uma série de chuvas, e a gente viu óbitos, inclusive, tem pessoas que estão morrendo, tem diversos rios que já passaram da cota de inundação e ainda estão sofrendo essas chuvas, então essa é uma situação que ainda pode continuar se desdobrando, e a situação já está sendo dada aí com um alerta da Defesa Civil para atenção, tanto em relação às temperaturas em queda, quanto à incidência das chuvas. E eu acho que a conexão aqui também é interessante de se fazer, porque a gente está falando de uma situação deste ano de 2025 e retomando muito o ano de 2024, na enchente do Rio Grande do Sul, mas saiu um relatório muito interessante chamado Temporada das Águas, o desafio crescente das chuvas extremas. Foi um relatório produzido pela Aliança Brasileira pela Cultura Oceânica e pela Universidade Federal de São Paulo, que concluiu que entre os anos de 2020 e 2023, então antes de a gente estar falando desses extremos climáticos, o Brasil passou por 7.539 desastres climáticos. Foi um aumento de 222% em relação à década anterior, de 1990. Que a gente está falando de enxurradas, inundações temporais, deslizamento de solo, que começaram a aumentar em frequência e intensidade desde 2020. Então, isso vem gradualmente acontecendo, e a gente tem, infelizmente, que se deparar com esse novo normal, e ao mesmo tempo sem poder normalizar isso, entendendo que ações precisam ser adotadas para conter esses estragos desses aumentos de temperatura, e
E também, claro, tentar de alguma forma evitar que isso se agrave, né? Então a gente está aqui numa situação de mitigação e adaptação climática ao mesmo tempo, que é uma necessidade real aqui para o Brasil. Eu acho que sobre o Rio Grande do Sul me incomodou muito ontem ver que a parte ali mais exposta, né, da cidade de Porto Alegre, onde a gente deveria ter diques funcionais e que não funcionaram bem no ano passado, elas não estavam prontas para essa chuva que está acontecendo agora. Quer dizer, tiveram um ano e isso não foi priorizado. Então, não sei se você chegou a ver, Carol, imagens, né, com sacos de Sim. areia e outros band-aids que foram colocados, que têm que ser colocados, porque, pelo amor de Deus, mas há essa tensão agora e essa surpresa de como assim, um ano depois, sabendo que isso vai se repetir, né? Porque é que a coisa não é feita. E eu acho que tem uma coisa que está acontecendo que eu tenho achado interessante, né? Que tem se discutido aí mundo afora, que é esse fenômeno da hipernormalização, que é quando alguma coisa, ela, enfim, tá tudo mudando muito rápido, né? A gente está vendo aí essa instabilidade climática toda. Estou super impressionada com esse número que você trouxe de mais de 7 mil eventos e esse aumento de 200%. Isso gera um medo excessivo nas pessoas, em nós, né? E esse medo excessivo, ele gera uma negação. Então, a gente começa a falar de que, esse como você mencionou agora, o novo normal, né? Nesse sentido, que a gente começa a aceitar, porque tem que aceitar, a nova realidade, mas não necessariamente a gente sai de uma anestesia coletiva. Então a gente fica nesse Verdade. lugar que a gente hipernormaliza, a gente, de certa forma, aceita esse absurdo, a gente não imagina futuros diferentes e a gente meio que finge normalidade, né? Só que fingir normalidade não é se adaptar, não é demonstrar resiliência, né? Então, eu acho que esse que é o ponto. E aí, vou dar o exemplo que você já mencionou aqui na Europa essa semana, temperaturas recordes, né? Quando você olha as imagens do Serviço Meteorológico Europeu, os mapas de calor são, meu Deus, são assustadores. Enfim, a cor que eles usam, né, para temperaturas muito quentes são cores que vibram aí até o vermelho, depois do vermelho vai, em geral, até para, enfim, para o marrom, enfim. Então, tava tudo marrom essa semana, acho que vale a gente publicar depois. E, e aí tem uma boa notícia de uma certa reação política, que saiu hoje, 2 de julho, que foi que o Parlamento Europeu finalmente saiu do muro e resolveu que vai adiante com uma meta de 90% da redução das emissões dentro, né, da União Europeia até 2040. Então, eu acho que é bem importante e se for para derreter alguma coisa, que derreta aí esse gelo da inércia, né, esse gelo da apatia que a gente tem visto por aí. Vamos lá, vamos pro fervo? Vamos lá. Bom, como vocês sabem, a gente vai movimentando aqui nossos diferentes blocos. A gente hoje começou com refresco, aí foi para o mapa de calor. Fomos aí para a zona de convergência. O fervo é esse momento em que a gente quer trazer aqui os bastidores, às vezes alguma fofoca. E hoje, em vez de um fervo, são vários, né, Carol? De Belém a Washington. E aí eu queria começar com um fervo que eu senti na pele quando cheguei em Bonn, que é a conversa sobre o alto custo da hospedagem na COP30. Isso virou um motivo não só de preocupação, mas uma questão diplomática. O negócio eu achei muito estranho, porque obviamente sempre tem alguma questãozinha sobre logística, algumas dúvidas, incertezas sobre uma COP, mas lá em Bonn, delegações de países em desenvolvimento, elas realmente estavam muito, muito, muito
frustradas com a falta de respostas. Inclusive, teve gente que sim, já pediu para mover a COP para outro lugar, que possa atender, né, a participação necessária e que, enfim, e que possa não oferecer aí um ônus, né, que os preços sejam preços razoáveis. O ponto, Carol, não é contra Belém, não é contra o Brasil, não é nada disso, mas é a espera de que o governo brasileiro possa dar uma resposta mais firme. E aí, só para fechar, o problema, a meu ver, é que o Brasil anunciou que teríamos uma plataforma de hospedagens online em março. Depois disso foi adiando, prometeu para o final de junho. E a gente hoje está em 2 de julho e essa plataforma não saiu. Então, eu acho que é legítimo, sim, que delegações, especialmente dos países mais pobres e mais vulnerabilizados, que eles né, realmente coloquem aí um pouco de pimenta nesse tacacá. Eu confesso assim que fiquei muito impactada com essa situação toda, porque eu por muito tempo tenho acompanhado o grupo dos países menos desenvolvidos, que é um bloco político que hoje reúne 45 países, que são, de fato, os países mais pobres do mundo, né, atendendo alguns indicadores ali da UNDP. E realmente a gente está falando de delegações que já vêm em número reduzido, porque se não é o dinheiro de assistência internacional, dinheiro que é alocado por meio da ONU, eles não têm como participar dessa negociação. Então, isso já é algo que só é possível graças ao apoio internacional, mas ainda assim, obviamente, de uma forma restritiva, que não permite uma participação massiva. E normalmente até assim é interessante ver essa discrepância de como essas delegações ficam alojadas em acomodações mais distantes da conferência, do local mesmo da conferência, né? Às vezes tendo que se deslocar por horas para chegar ao destino da conferência, e num contexto em que você muitas vezes tem que participar de reuniões durante a madrugada. E aí voltar para o hotel ou para o apartamento no meio da madrugada é bastante cansativo e, obviamente, muitas vezes acho que traz uma preocupação com a segurança física de fazer esses deslocamentos. E então, quando eu penso nessa situação, isso acontecendo potencialmente em Belém, eu me sinto até um pouco, confesso que eu me sinto culpada por estar aqui eventualmente ocupando um espaço tão disputado, né, e contribuindo para esses preços. Obviamente, estou exagerando aqui nessa minha visão, mas não deixa de ser um pouco do espírito aqui de como é possível que esses que são atores cruciais para a negociação, não vamos nos esquecer que a COP é sobre uma reunião multilateral de países membros da Convenção do Clima e do Acordo de Paris. Esses precisam estar lá e bem representados em todos os países, inclusive os mais vulneráveis. E se esses não têm condições de estar lá, eu sinto que eu não deveria estar ocupando o lugar deles. Mas isso, enfim, é só para trazer a gravidade acho que e a legitimidade dessa preocupação desses países muito pobres. A gente está falando do Haiti aqui no Brasil, a gente está na América Latina, desculpe, a gente está falando de Burkina Faso. Como é que esses países vão pagar diárias de mais de $1.000 em Belém do Pará? Então, me parece que essa é uma discussão que precisa realmente ser levada muito a sério pelo governo brasileiro. Eu vi um artigo muito interessante do Lucas Nassar, do Laboratório da Cidade, como um local de Belém do Pará, querendo muito que a COP aconteça lá e entendendo que a infraestrutura, em diversos sentidos, está pronta para isso, mas reconhecendo que o problema dos preços é algo que precisa de alguma intervenção do governo.
Então, acho que é isso que a gente está esperando nesse momento, que o governo dê essas respostas. Esse é um chamado de todo mundo, inclusive da sociedade civil brasileira. Eu gostei muito também do artigo do Lucas, eu acho que ele foi muito feliz, né? O título é Precisamos falar sobre os preços de hospedagem e o risco real de fatiarem a COP de Belém. Porque o risco existe, gente. A gente não pode tapar o sol com a peneira. E ele hoje está colocado por tudo isso que a gente falou aqui, por uma percepção, e aí vou citar aqui uma frase do enviado do clima do Panamá, do Juan, que falou em ON, né, falou para a imprensa e deu aspas, dizendo: a gente teme que a COP30 seja a COP com maior déficit de participação da história, se isso não for resolvido. Então, é algo muito sério e que eu acho que a gente tem que tratar com muito cuidado. Eu fico feliz de ver, né, que os veículos brasileiros, como o Suma Uma, o Capital Reset, o Valor Econômico, eles começaram, na semana passada, a fazer uma leitura dessa questão muito sofisticada e muito pé no chão, né, com muito respeito às pessoas de Belém, porque acho que isso é essencial também. Então, eu acho que tem uma questão do tom que a gente tem que adotar e, ao mesmo tempo, da resolutividade, que não está dada, né? Mas, Carol, vamos agora falar de uma outra coisa ali pertinho de Belém, que é a Foz do Amazonas. Teve uma suspensão dos testes pedida pelo Ministério Público Federal, é isso? Isso mesmo, Nath. A gente antecipou aqui que a litigância climática da exploração de petróleo na Foz do Amazonas estava recém começando e, de fato, estamos vendo isso já, porque o MPF entrou com uma ação judicial pedindo a anulação daquele despacho do IBAMA que autorizou essa avaliação pré-operacional aí, que é uma oportunidade de se fazer uma simulação do vazamento de petróleo e do socorro de fauna como uma etapa aí preparatória para a obtenção da licença ambiental. E o Ministério Público, alegando todos aqueles mesmos argumentos que a gente já trouxe aqui, entrou com ação judicial pedindo a suspensão da realização desses testes com base em laudos técnicos, de perícia mesmo do Ministério Público Federal e até pareceres internos do IBAMA que antecederam esse despacho do Rodrigo Agostinho. Então, não sei qual vai ser o desfecho disso, mas dá só um gostinho aí de que isso ainda vai ter muita água para rolar. Isso me lembra uma música do Frejá. Não diga que a vitória está perdida. Tenha fé em Deus, tenha fé na vida. Tente outra vez. Não é? Essa vai para a playlist. Bom, tem um outro fervo aqui, que o presidente da Câmara, o Hugo Mota, que está todo saidinho, aliás, né? Assim, tá com uma guerra aí com o governo em cima da IOF. Do IOF, né, do Imposto sobre Operações Financeiras, que nós não vamos falar disso hoje aqui, não vamos ter tempo, mas é um fervo dos fervos. Mas ele, no meio desse furdunço todo que está acontecendo, ele anunciou que pretende votar o projeto de lei do licenciamento ambiental até 16 de julho, antes do recesso parlamentar. E aí, a gente já tinha falado aqui, se aprovar, a proposta hoje está nas mãos, deve ficar nas mãos do deputado Zé Vitor, que seria o relator na Câmara. Isso aí preocupa. Oremos, né? Porque nesse momento estamos também precisando de um pouco de fé aí para dar um caldo nessa coisa toda, tá? Tem muita coisa acontecendo e realmente pautar isso agora realmente não é um bom momento, mas é o oportunismo da política brasileira também, que a gente conhece bem. E eu acho que eles estão realmente aí para usar aquela famosa analogia da porteira, né? A porteira está aberta e eles estão passando tudo que dá. Inclusive passaram um negócio que eu achei absurdo, que saiu hoje. Eles, na verdade, derrubaram o veto sobre um projeto de lei relativo à transição energética,
que buscava colocar que buscava e que agora vai impor ao Fundo Clima que financie questões aí de gás natural. Uma coisa que eu que estou lá no comitê gestor, a gente já tinha barrado. A gente quer biometano, a gente quer etanol, é esse tipo de tecnologia que nos interessa, né? E eles colocaram dentro da lei, você acredita? E agora o negócio vai à frente. Enfim, uma atrás da outra. E para fechar, para falar ainda de Congresso, a gente fechar o nosso podcast de hoje com algo que está se desdobrando, a gente não sabe, mas imagina que você terá um final não feliz, o mega pacote tributário e orçamentário que o Trump propôs e que tem o famigerado nome de One Big Beautiful Bill. Uma grande e bonita lei, né? Que de bonita não tem nada, de grande eu sei que sim, porque são mais de 1000 páginas, Carol. Mais de 1000 páginas. E o que tem nessa proposta que é absolutamente complicado? Ela revoga todos os incentivos que tinham sido dados à energia limpa durante o governo Biden, incluindo até o fim do crédito aí de $7.500 para veículos elétricos a partir de 2025. Então, o Trump está aí puxando o freio do crescimento das renováveis nos Estados Unidos. Isso vai ter impacto nas emissões e acho que, no final das contas, claro, vai ser algo muito negativo para os próprios americanos e para todos nós, né? Porque a gente precisava que eles estivessem indo numa outra direção. Então, vamos ver o que vai acontecer. A proposta já foi aprovada no Senado e agora está lá na Câmara Baixa, digamos assim, para apreciação. Os sinais são muito ruins. Isso, eu vi algumas análises de que isso não só tem esse impacto para o clima, mas também vai aumentar o custo da energia, provavelmente para os americanos, né? Porque, enfim, a retirada aí desses subsídios vai encarecer esses custos de capital para a operação dessas usinas renováveis. E a gente sabe que existem já diversos benefícios para autogeração de energia aí com painéis solares residenciais nos Estados Unidos. E uma outra repercussão é de empregos, né? Porque a legislação, essa do Biden, a de redução de inflação, ao nome Inflation Reduction Act, na verdade, tinha um grande atrativo aí, que era a projeção de gerar mais de 500 mil empregos adicionais atrelados à geração de energia renovável, né? Então, como é que o Trump explica isso sob esse ponto de vista? Eu não sei, mas realmente uma lástima para a economia verde, né? Para a tese da economia verde, que estava muito bem enlaçada ali na lei do Biden. E o que eu vi até lendo o New York Times é que isso vai incorrer em trilhões adicionais de dívida para os americanos. Então, não é uma medida economicamente interessante. Mas, enfim, veremos as cenas dos próximos capítulos dessa novela. E, para fechar, esse foi mais um Lasninhas de hoje. Se você curtiu, compartilhe. Enfim, nas suas redes, no WhatsApp, com quem precisa entender. E não esqueça que a gente está aguardando novos refrescos e quem mandar o seu refresco e for selecionado como o Denis hoje vai ganhar este lindo boneca dele aqui, o Lasninhas do lado. Ai, eu não tinha visto que tem um Lasninhas nele. Olha aqui, Lasninhas. Lasninhas make Earth cool again. É o nosso meca. Faça a Terra mais cool, mais refrescada, entendeu? Nossa. É isso, né, Carol? Ai, você não tinha visto? Olha legal. Só. Escorreu uma lágrima aqui de emoção. No próximo episódio a gente pode usar. O teu já vai estar aí com você. Que lindo. Você pode usar na sua trilha e tirar uma foto. A ideia é que a gente tenha um mundo com desafio aceito. Maravilha. A gente quer que o mundo seja mais cool, pessoas mais capacitadas aí para aguentar as buchas e também para evitá-las, né? Mas enfim, Carol, acho que semana que vem tem mais, né? Semana que vem tem mais. Sigam a gente no Spotify, no YouTube, no Apple Podcasts, onde você ouvir melhor. Maravilha, obrigada. Até mais, até lá. Tchau, tchau.